Bom dia, mulheres eleitas da Nova Jerusalém, a paz do Senhor. Eu me chamo Débora Tabai, faço parte da MEIDE. O devocional desta manhã está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 11, que nos diz assim: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui essa passagem fala de quando o rei Herodes perseguia o povo cristão. Ele mandava prender, mandava matar e, e ele maltratava os cristãos. E aqui ele começou a perseguir a Tiago e a Pedro. E Herodes mandou matar Tiago à espada. Tiago, que era irmão de João. E ali Herodes, vendo que o povo judeu se agradava da maldade, da crueldade que ele fazia, Herodes não parou. Herodes mandou prender a Pedro. Só que Herodes, o rei Herodes e o povo judeu não contava que tinha uma igreja orando para que Deus viesse libertar a Pedro daquela prisão. A oração da igreja, ela é poderosa. Quando a igreja se reúne para orar, Deus vem, Deus age, Deus faz o milagre acontecer. Deus liberta, Deus livra, Deus cura, Deus salva. Como é importante a oração da igreja, quando a igreja se reúne para orar. Não tem como Deus não agir, não tem como Deus não intervir ao favor da igreja. Então, aqui nós vemos que através da oração da igreja, que foi eficaz para que Deus libertasse Pedro daquela prisão. Deus ouviu a petição da igreja, Deus ouviu a oração da igreja e Deus livrou Pedro daquela prisão. Deus enviou o seu anjo para livrar a Pedro. E Pedro só viu que era real quando ele saiu da prisão. E ele fala assim: agora eu sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Então nós vemos que aqui os inimigos foram envergonhados. Aqueles que estavam na expectativa de mais uma vez ver a morte de um servo de Deus, eles foram envergonhados, porque Deus livrou o servo dele da morte, livrou o servo dele da prisão, e o nome do Senhor foi glorificado. E aqueles que queriam ver a morte de Pedro, né, foram envergonhados, porque viram, né, a glória de Deus, o milagre de Deus acontecer na vida de Pedro, através da oração da igreja. Então é assim que Deus faz, quando nós nos levantamos como igreja, quando nós nos levantamos para orar, para interceder, para clamarmos uns pelos outros, como é importante nós estarmos unidos em oração, como é importante nós buscarmos ao Senhor, né? Como igreja, o Senhor ele age, o Senhor ele envia o anjo dele. A palavra do Senhor diz que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar, para nos livrar, para nos proteger.
É Deus que dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. É uma ordem de Deus. E Deus chega com o livramento, com a cura, com a salvação, com a transformação. Então, que nós venhamos saber, o inimigo, ele pode armar laços, ele pode querer tentar nos matar, nos destruir. Mas o nosso Deus, ele é especialista em desfazer as obras do inimigo. Ele é especialista em quebrar os laços do inimigo contra a nossa vida. O nosso Deus fecha a boca dos leões, ele fecha a cova. Não adianta o inimigo se levantar. O inimigo ele se levanta e ele cai. Porque maior é o nosso Deus, todo-poderoso é o nosso Deus. E o nosso Deus é aquele que cuida da sua igreja, cuida da sua noiva, cuida do seu povo. E toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, não terá poder, porque nós temos o Deus de Israel, o guarda de Israel que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Amém? E que nós venhamos tomar posse dos livramentos de Deus. Assim como Deus já tem nos livrado, vai continuar nos livrando, nos guardando, nos sustentando, nos protegendo. Que nós venhamos confiar em Deus, como Pedro confiou em Deus, a igreja confiou em Deus. Que nós também venhamos confiar no poder e na grandeza do nosso Deus, porque só Deus é capaz de libertar, só Deus é capaz de transformar, de salvar. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Que nós venhamos tomar posse da nossa bênção, da nossa vitória e dos livramentos de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, porque o Senhor é aquele que é um Deus de livramentos, o Senhor é aquele que nos liberta, que nos cura, que nos salva, o Senhor é aquele que fecha a boca dos leões, que fecha a cova, que nos livra da sepultura, o Senhor é aquele que nos dá vida e vida com abundância. Que o Senhor venha, Senhor, jogar por terra toda armadilha e cilada do inimigo contra a nossa vida. Que nenhum mal, nenhuma praga chegue na nossa tenda. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde como a menina dos teus olhos, que o Senhor nos guarde à sombra das tuas asas e no teu esconderijo, Pai. Que o Senhor continue conosco, seja conosco, e que a cada dia nós venhamos nos levantar como igreja do Senhor, Pai, unidos em oração, clamando, buscando, porque o Senhor é aquele que nos ouve, que nos vê, o Senhor é aquele que nos atende e nos responde. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.